Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Constitucional e hoje a gente vai falar sobre princípios fundamentais da Constituição, tá bom? Vamos lá. Os princípios fundamentais, eles são a base da nossa Constituição, tá? Então, são princípios que são listados no primeiro título da nossa Constituição, lá no comecinho, e ele vai servir de base para todo o ordenamento jurídico e toda a Constituição, na sua interpretação, tá? Eles nos auxiliam, conforme eu coloquei aqui, a entender a composição do Estado, a forma de organização dele, governo e objetivos do Brasil, tá? Então, conforme eu disse, ele está presente no título 1 da Constituição Federal. Vamos lá? Aqui eu coloquei o artigo 1º da Constituição, que são os principais princípios da nossa Constituição, tá? Vamos lá. A gente vai destrinchar cada partezinha que eu coloquei em vermelho aqui, ó. A gente vai analisar cada parte aqui. O que significa cada coisa, como funciona. Essa parte aqui, isso aqui, o parágrafo único. Então, esse artigo eu coloquei só como título de demonstração, que os princípios estão no artigo 1º, mas a gente vai destrinchar cada partezinha, tá? Então, vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, vamos lá pela primeira parte, a República Federativa do Brasil, vamos lá. Começa lá, a República Federativa do Brasil. Isso significa o quê? Esse é o primeiro princípio que a gente tem na nossa Constituição, que é a forma de governo do Brasil, que é uma república. República Federativa do Brasil, república. O que significa república? Coloquei aqui o brasão da república. E o que é república? República significa que o chefe do nosso estado, ele será eleito pelo povo, tá? Essa eleição tem que ter, esse eleito, esse chefe de estado, ele vai ter um mandato com tempo limitado. Isso significa o quê? Uma das principais características da república como instituição república, é a mudança do poder, a alternância de poder, tá? Além da democracia, ser isso da democracia em geral, mas a alternância de poder é uma das principais características da república, tá? A obrigação de prestar contas também é uma característica forte da república. Por quê? A palavra república, ela vem do latim res publica, que significa do povo. Aquilo ali é do povo. Então, como é algo de todo mundo, nada mais justo do que aquele chefe do estado, aquele que está nos representando lá, ele prestar contas em geral, prestar contas do que ele está fazendo, dos atos, das contas mesmo, como ele gasta os impostos, enfim. Essa frase, obrigação de prestar contas, ele é bem amplo, tá? Então, é tudo relativo ao Estado. Demonstrar os atos do Estado, como estão sendo aplicados os impostos, se aquilo ali, se ele está correspondendo às expectativas de quem opôs naquele cargo, enfim. Tudo isso é prestar contas, tá? E uma das principais características da República também é igualdade, ou seja, todo mundo do povo pode concorrer a esse cargo, tá? Claro que tem os requisitos de elegibilidade que estão na nossa Constituição, ou seja, o que você tem que ser, o que você tem que cumprir para ser eleito, mas em geral todo mundo pode concorrer a esse cargo, então não existe limitação. Olha, só os ricos podem concorrer aos cargos, não. Só os homens, não. Todo mundo pode concorrer aos cargos, tá? Então isso faz parte da República, da res pública, do povo. Tá? Então, nossa forma de governo é república. Nós votamos e esse nosso chefe de Estado é eleito e há uma sucessão no poder. Há sempre um mandato com tempo certo e no final desse tempo vai haver mudança de poder, tá bom? Vamos lá. A República Federativa do Brasil. O que significa federativo? É a forma de Estado. Preste bem atenção. Antes nós vimos a forma de governo. Agora estamos na forma de Estado. O que significa a forma de Estado? É a federação. Ou seja, o nosso país, conforme eu coloquei lá, o nosso mapa, ele é dividido em estados. Ou seja, nós temos um todo e esse todo é dividido em partes, que são os estados. E os estados têm autonomia e dentro dos estados tem os municípios. Ou seja, a nossa federação
Diferente de muitas outras federações, ela é dividida em três, da União, Estados e municípios, tá? Então, muitas federações, conforme até, inclusive, os Estados Unidos, que foi o criador da federação, ele só tem a União e os estados, não tem os municípios. Mas a nossa federação brasileira foi configurada com os municípios. Então, a União, os estados e os municípios, esses três, eles têm também autonomia, tem autonomia política, tem autonomia legislativa e tem autonomia patrimonial, assim, orçamentária. Então, os estados, desde que os municípios, esses dois têm que respeitar a Constituição Federal, é óbvio, mas a União também tem que respeitar a Constituição Federal, porque foi através dela que a União surgiu, entendeu? Então, a gente tem que observar a Constituição não como parte da União. A gente tem que observar a Constituição como algo acima dos três, da federação em si, tá bom? Então, todos têm a sua autonomia, tá bom? Vamos lá. Não há hierarquia entre os entes, ou seja, isso é muito frequente as pessoas acharem que há uma hierarquia da União sobre os estados e dos estados entre os municípios. Não há hierarquia, eles estão sempre no mesmo patamar, tá? Muito embora devam respeito às constituições e às leis, apesar da característica da separação e das competências que a Constituição colocou para cada um, para cada ente, na medida das suas competências, elas são hierarquicamente idênticas, tá? Então não há superioridade de um ente no outro, tá? E a federação é uma cláusula pétrea. Então, as emendas constitucionais não podem abolir esse tipo de configuração do nosso Estado. Não pode falar numa emenda constitucional que agora o Estado vai ser unitário, conforme a França. Se não me engano, a França é um Estado unitário. Então, quando há um Estado unitário, eles não existem Estados. Não existe essa diferença entre União e Estados. É tudo uma coisa só, tá? Se não me engano, a França é um Estado unitário, se você quiser dar uma pesquisada, mas enfim, não pode vir uma cláusula uma emenda constitucional abolir a forma federativa do Estado, porque é uma cláusula pétrea e emendas constitucionais não podem abolir cláusulas pétreas, beleza? Então é uma forma de Estado. Vamos lá. União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, ou seja, não há direito de secessão. Não há possibilidade de um estado querer se separar do resto do todo, tá? Então, a gente tem autonomia dos entes, a gente tem autonomia legislativa, enfim, mas não há uma autonomia total a ponto daquele estado querer se dissociar da federação. Nós estamos num todo, nós estamos nos estados, mas nós fazemos parte de um todo, tá bom? Vamos lá. Há uma repartição de competência na nossa Constituição. Nos artigos 21, 22, 23 e assim vai, você vai observar que a Constituição colocou quem pode legislar sobre tal coisa, quem pode tratar a respeito de tal assunto, quem pode proteger as florestas, por exemplo. Lá, nesses artigos, a Constituição deixou bem claro quem é responsável pelo quê. Mas isso não significa que há uma diferença de hierarquia entre os entes da federação, não. Só foi uma forma de representar a nossa federação e dar a cada um uma responsabilidade, tá bom? Vamos lá. Nós, apesar de nós participarmos, fazerem parte de uma federação, nós temos uma nacionalidade única. Então, apesar de você estar num estado, eu estar num outro, cada um ter nascido em um lugar, nós somos todos brasileiros. E isso não vai mudar, independente do lugar que você nasça, do estado que você esteja, do município que você esteja, você é brasileiro e nós todos temos uma nacionalidade única, tá? Conforme eu disse, os estados e os municípios têm auto-organização, também a União, tá? E, conforme eu disse, uma das nossas características peculiares da Federação Brasileira é a configuração dos municípios no Pacto Federativo. Coisa que não é muito comum, tá? Aqui eu coloquei as formas de federação. Eu vou falar da história da Federação dos Estados Unidos. Conforme todo mundo sabe, em geral, os Estados Unidos que criou a forma federativa. Por quê? Forma federativa. Vamos lá. Quando os Estados Unidos foram descobertos, digamos assim,
na sua costa, o mapa dos Estados Unidos é mais ou menos assim, tá? A costa desse cantinho aqui, onde foi descoberto onde começou os Estados Unidos, foram divididos em colônias, tá? Era como se fossem estados, mas eles tratavam como colônias. Era como se cada um fosse um país diferente, tá? Então era colônia da Virgínia, enfim. E essas colônias queriam se unir a um todo, mas elas não queriam perder essa característica de independência entre uma e outra que sempre existiu desde o seu início, tá? Foi aí que, lá na criação da Constituição dos Estados Unidos, eles tiveram que balancear essas duas ideias, ou seja, criar um país, criar uma Constituição, uma união entre essas colônias, mas manter essa autonomia entre essas colônias que sempre existiu, porque elas não queriam perder essa autonomia. Aí foi criada a forma federativa de Estado. Não existia até então essa forma de federação, essa independência entre os estados que faziam parte de um todo, tá? Então foi a partir daí, foi os Estados Unidos que criou essa configuração que existe aqui no Brasil também, tá? Essa criação, essa configuração é importantíssima para a forma de federação dos Estados Unidos, porque, conforme eu disse para você na história, os Estados Unidos foram descobertos e foram criadas essas colônias. A partir da mudança do tempo, foram descobertos outros estados, tá? Ou seja, os Estados Unidos surgiram a partir de diversas colônias que se uniram para um todo, tá? Ó, diversas colônias que se uniram para formar os Estados Unidos, conforme diz o nome, Estados Unidos. Já o Brasil não aconteceu isso. Nossa história do Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos. Nós fomos descobertos, tivemos era um reino, era uma colônia de Portugal, enfim, tivemos diferenças, Tratado de Tordesilhas, enfim, nós tivemos uma longa caminhada até chegar na federação. E quando a gente chegou nessa caracterização que era a federação, nossos estados, eles não foram prévios ao nosso país. Nosso país surgiu antes dos estados surgirem. Até o estado de Tocantins, por exemplo, ele é recente. Então, a gente teve o país todo, o todo do Brasil, ele veio antes da divisão dos estados. Então, você vê a diferença. Antes, nos Estados Unidos, já tinha colônia antes de haver os Estados Unidos inteiro. Aqui no Brasil, não. A gente tinha o Brasil antes de haver os estados. Então, é o contrário. Do todo surgiram os estados. Isso é importantíssimo, porque a configuração dessa federação vai determinar as competências de cada ente da federação, tá? Então, a nossa federação compõe-se de União, estados e municípios. Não é verdade? Como o nosso país, o todo, o Brasil como país, surgiu antes dos estados, o Brasil como país, como União, vai ter mais competências do que os estados e do que os municípios, porque ele surgiu antes. Não é porque eu cheguei antes, não. É por causa da história mesmo, da configuração da nossa federação, que se chama centrífuga. Por quê? Porque saiu do todo e foi para os estados. Nos Estados Unidos, é contrário, saiu dos estados e foi para o todo. Então, é centrípeta, tá? É isso que vai diferenciar. Por isso que quando a gente vê matérias sobre os Estados Unidos, que as constituições dos estados têm regras diferentes da constituição de um estado para o outro, regra de, por exemplo, possibilidade de pena de morte num estado, não tem em outro, perpétuo num estado, não tem em outro, direitos fundamentais que não tem em um estado, não tem no outro, é porque o todo foi formado pela junção dos estados. Agora aqui no Brasil não, o todo já existia, o todo formou os estados, foi o contrário, de fora para dentro, de dentro para fora, entendeu? Então, e por isso que a nossa União tem mais competências do que a União dos Estados Unidos,
Porque lá os estados eles surgiram antes, tá bom? Então é por isso que lá nos Estados Unidos as constituições estaduais têm maior autonomia do que as constituições estaduais do Brasil, tá? É por isso. Então nós temos uma federação centrífuga, que é a brasileira, e os Estados Unidos é centrípeta, tá? Então preste bem atenção nisso. Você não precisa decorar esse termo, é simplesmente você lembre que dos estados formou os Estados Unidos, já pelo nome, e do Brasil não, já tinha o Brasil. Nós formamos os estados depois. Lembra do Tocantins, que é um estado recente, que foi formado bem depois, que todos os estados já estavam aqui. Então é bem mais fácil de você lembrar disso. Por isso, a União detém mais competências do que os estados, do que os municípios no Brasil, diferente dos Estados Unidos, beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito? Estado Democrático de Direito é um termo muito amplo, que significa o quê? Que é respeitar as liberdades civis, garantias individuais e direitos humanos. Um Estado, para ser democrático de direito, ele tem que pôr acima de tudo esses princípios e essas liberdades individuais, tá? Isso surgiu com a Revolução Francesa. Nós sabemos que até a Revolução Francesa, o que importava para as pessoas, o que era colocado como direito, era o direito de propriedade. Então, o maior direito de uma pessoa era o direito de ter uma terra para si. Isso advém do feudalismo, porque com o feudalismo, na configuração do feudalismo, somente o senhor feudal tinha as terras. O resto da população ele tinha que pagar para ter a terra, para plantar, para ter o seu alimento, porque o senhor feudal era o dono de tudo. A partir da mudança dessa configuração, foi surgindo o direito a ter propriedades, então as pessoas saíram dessa configuração e a Revolução Francesa modificou ainda mais, criou direitos, liberdade, igualdade, fraternidade, criou direitos humanos, direitos do homem, do cidadão. Então criou essa configuração de liberdade civil, de garantias individuais e direitos humanos que vieram posteriormente, tá? Então o Estado Democrático de Direito, além de respeitar os direitos e a democracia, ele tem que respeitar os direitos humanos, tá? E isso advém de leis que são elaboradas de forma democrática, ou seja, todos nós temos que participar da formação das leis, seja diretamente, seja indiretamente, tá? Seja com a eleição dos nossos representantes, seja a medida de lei popular, de representação popular nas leis, tá? Vamos lá. O nosso regime de governo é o presidencialismo. Existem diversas formas de governo. Nós temos o parlamentarismo, temos a monarquia parlamentar, que é o Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo. Em geral, a Europa, em geral, ela é parlamentarista. Nós somos presidencialistas. Os Estados Unidos é presidencialismo. Tá? Então, nós temos diferentes formas de se organizar, tá? O presidente é o representante do governo e do Estado. No parlamentarismo, há uma diferença. Por exemplo, na França, nós temos o presidente, que é o representante de governo dentro do Estado, e temos o primeiro-ministro, que ele é o de relações internacionais. Então, há uma separação nessas duas formas de governar, mas no Brasil nós temos um só que junta as duas formas de governar. Temos o nosso presidente, ele é responsável pela gestão do Estado e ele também é responsável por representar o Brasil lá fora. Então nós temos a união dessas duas figuras em uma pessoa só, que é o nosso presidente, tá? E o presidente também, o presidencialismo, ele marca uma diferença entre o executivo e o legislativo, porque o primeiro-ministro é diferente. O primeiro-ministro, ele representa o legislativo e é diferente do presidente. O presidente não, ele é o executivo. Então, uma ruptura, uma separação maior entre o executivo e o legislativo, conforme eu coloquei aqui.
Esse presidencialismo também foi criado pela Constituição dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos, nessa configuração de federação, enfim, criou o presidencialismo, que é a eleição lá, a eleição é diferente da nossa, mas enfim, essa forma, esse regime de governo presidencialista foi criado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou quebrar com todos os paradigmas anteriores por querer se separar diretamente da colônia da Inglaterra. Então, ele quis se separar completamente do que era ditado anteriormente, digamos assim. Vamos lá? Agora nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu vou voltar uns slides para a gente se situar. Vamos lá. Conforme a gente viu nesse artigo aqui, a gente já viu essa parte do caput. E agora a gente vai ver os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Vamos lá. Os fundamentos são os pilares do nosso Estado, tá? Conforme eu coloquei uns pilares aqui. Então, tudo o que acontece no Brasil, tudo, desde a portaria do prédio da prefeitura até o Supremo Tribunal Federal, todo mundo tem que respeitar esses pilares, tá? Todos os atos e leis, particulares ou públicos, têm que respeitar esses pilares, porque eles são fundamentos da nosso país, eles são os fundamentos, tá? É o que sustenta o nosso Estado Democrático de Direito, são esses princípios, tá? Vamos lá. Soberania. Não existe Estado sem soberania, ou seja, não há possibilidade de um outro Estado mandar no nosso país. Não há possibilidade da União mandar nos estados, não há possibilidade dos estados mandar nos municípios, tá? Então, a autonomia dos estados com a União e dos municípios também. Sempre lembre do Pacto Federativo, tá? O Pacto Federativo que garante essa soberania, tá bom? Então, a federação é dividida em três e esses três são autônomos. Então, há uma soberania de um entre outro e há a soberania do país em relação aos outros. Então, não há distinção entre esses três entes dentro do país e também não há distinção entre os outros países em relação ao nosso país em cunho internacional, digamos assim, tá? Importante ressaltar que o verdadeiro titular da soberania é o povo, ou seja, como nós estamos, conforme eu disse aqui antes, Estado Democrático de Direito e a gente está numa democracia, nós elegemos nossos representantes, tá? Através de forma indireta ou direta, enfim, nós que elegemos os nossos representantes. Então, nós, o povo, somos os titulares dessa soberania, tá? Então, preste bem atenção quando assim, independentemente de pensamento político que você tenha, enfim, nós somos responsáveis pelos nossos representantes. Então, a corrupção, essas decisões, sejam populares ou impopulares, elas advêm das nossas escolhas. Então, nós somos responsáveis pelo país que nós temos. Seja isso bom, seja isso ruim, tá? Então, nós somos os titulares desse poder, tá? Vamos lá. Cidadania. A cidadania é um conceito bem importante. Vamos lá. A palavra cidadania, ela advém da possibilidade de você votar. Então, se você é uma pessoa que ainda não tem capacidade de votar, você tem menos de 16 anos, você ainda não é cidadão nesse conceito de cidadania. Por quê? Porque ser cidadão é você ter a possibilidade de escolher os seus representantes. Isso é ser cidadão. Além de você ter seus direitos e deveres, é a sua possibilidade de escolher o seu representante. É isso que advém o conceito de cidadania. Então, quando você observar alguém falar, eu quero tirar minha cidadania italiana, japonesa, alemã, enfim, isso é um termo errado, porque não é porque você vai ser considerado nacionalidade, é diferente de cidadania. É diferente de cidadania. Eu posso ter a nacionalidade brasileira, mas se eu tiver 15 anos, eu não sou cidadão. Por quê? Porque eu não posso votar ainda, tá? Então eu posso
ter uma cidadania italiana. Mas se eu não tiver o título de eleitor lá italiano, eu não sou cidadão italiano. Por quê? Porque eu não voto na Itália, entendeu? Tem essa diferença, tá? Preste bem atenção nisso, porque a cidadania, ela é requisito para a ação popular. Quando você for aprender sobre ação popular, se você tiver esse interesse, você vai observar que para ajuizar a ação popular, você tem que colocar o seu título de eleitor. Então, é uma característica da cidadania ser eleitor. Então, se você não pode votar, você não é cidadão, tá? Isso é importantíssimo. Esse conceito de cidadania é isso, entendeu? Então, é a participação do povo no Estado, através de opinião, voto, sufrágio, referendo, plebiscito, enfim, todas as formas de participação popular, inclusive ação popular, é uma forma de cidadania. É uma forma de você participar do seu Estado. E você só pode participar do seu Estado se você pode votar, que é a materialização do sufrágio. O sufrágio é um conceito geral que se materializa através do voto, tá? Então, sufrágio e voto são coisas diferentes, só para título de curiosidade, tá bom? Dignidade da pessoa humana é um maior pilar do nosso Estado democrático de direito, ou seja, a dignidade ela é inerente à condição humana. Não interessa se você está numa ilha deserta, se você está num barco no meio do mar, se você está lá no Plutão, se você é ser humano, se você nasceu humano, se você é um ser humano, isso é inerente à sua condição. Então você tem dignidade, você tem direito à dignidade. E você, independente de onde você esteja, independente da Constituição que rege o país que você esteja, dos direitos humanos, você nascer humano, você já tem direito o básico, ao mínimo, porque você é um ser humano, tá? É isso, dignidade da pessoa humana é isso. Inerente à condição humana, tá? É o respeito a todos por parte dos estados ao particular e particulares, ou seja, o respeito à dignidade da pessoa humana, ele deve ser feito tanto do Estado em relação a você, quanto dos particulares em relação a você. Então, você não pode violar os direitos de outra pessoa porque você é um particular. Esse direito, esse dever de respeito se estende a todos, tá? Tanto do Estado em relação a você, em relação ao outro, tá? Então, todos devem respeitar a dignidade da pessoa humana e esses direitos humanos inerentes a você por você ser um ser humano, tá? Independente de onde você esteja. Você deve respeitar e deve ser respeitado. É isso aí, tá? Vamos lá. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Isso significa o quê? Que o Brasil, ele defende todas as formas lícitas de trabalho e atividade empresarial. Ele define que isso daqui é uma forma meio que liberal, assim, de defender o trabalho. Então, à medida que você, claro que tem as regularizações, por exemplo, você advogado, você tem que passar no exame do OAB, em geral, é livre a forma de trabalho. Então, não há proibição de você trabalhar, de fazer bolo, por exemplo. Se eu quero fazer um bolo, eu sou livre para isso. Há uma liberdade de trabalho, não existe uma restrição estatal na forma de trabalho. Tá? Claro que existe proteção ao trabalhador, mas a proteção ao trabalhador, os direitos do trabalhador também estão inclusos na forma lícita de trabalho, na dignidade da pessoa humana. Então é isso que a gente tem que observar, tá? Um princípio ele entra no outro, não existe choque entre esses princípios, tá? A defesa constitucional do trabalhador também está incluso nesses valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não é todas as constituições do mundo que têm a defesa do trabalhador como direitos fundamentais, tá? Então, na nossa Constituição, nós temos direitos a férias, 13º, esses direitos estão na nossa Constituição. Para você abolir esses direitos, você tem que fazer uma emenda constitucional. E nem a emenda constitucional consegue tirar, porque isso daqui é cláusula pétrea, praticamente. Então, essa defesa do trabalhador em sede da Constituição, em sede constitucional, afirma ainda mais esse pilar do nosso Estado, que é o valor social do trabalho da livre iniciativa. Então,
Nós temos defesa dos nossos trabalhadores como pilar do nosso Estado, e nós temos defesa da livre iniciativa, de você ser, você poder fazer um trabalho, de você ser empreendedor, de você criar coisas novas, de você criar formas de negócios novos, enfim, essa livre iniciativa faz parte do nosso Estado, tá bom? Do pilar do nosso Brasil, do nosso Estado brasileiro, tá? O pluralismo político também é um dos princípios principais do Brasil. Vamos lá. Como nós sabemos, a nossa Constituição de 1988, ela veio após um período longo de ditadura militar. Lá na ditadura militar, existia muito a perseguição ao comunismo. Seja lá como a ditadura militar configurasse o que seja comunismo, enfim, eles utilizavam o comunismo como bode expiatório para poder perseguir qualquer um que fosse contrário à ditadura militar. E isso significava o quê? Que ninguém que pensasse diferente da ditadura, seja qual for a sua distinção política, seja você comunista ou não, você ia ser preso, você ia desaparecer, as pessoas matavam as pessoas que eram contrárias à ditadura militar. Em razão disso, um dos pilares da nossa Constituição pós-ditadura militar, que é a nossa Constituição vigente de 1988, colocou como pilar o pluralismo político, ou seja, respeito à liberdade e à opinião diferente da sua. Isso significa o quê? Que qualquer um, inclusive os comunistas, inclusive os que defendem a ditadura militar, qualquer um tem direito à sua opinião. Isso é democracia. Poder defender os seus ideais políticos, a forma que você pensa, seja ela igual ou diferente, seja contrária até à democracia ou não, isso é possível no pluralismo político. E o pluralismo político significa principalmente a livre criação de partidos políticos. Então, muito se tentou, após a Constituição de 1988, tentar cercear um pouco a criação de partidos políticos. Só que isso é inconstitucional, a princípio, que o pluralismo político é o nosso pilar do nosso Estado, tá? Então, só há pluralismo político através da livre criação dos partidos, porque a nossa forma política, se não existe candidato sem partido político. Então, só a forma de você eleger um candidato através do partido. Então, como que um partido, como eu, por exemplo, se eu quiser ser candidata a presidente da República amanhã, e eu tenho a opinião completamente diversa de todos os partidos políticos do Brasil. Como que eu vou poder estar no poder, ser eleita, se não há pluralismo de partidos e esses partidos não me representam? Desculpe. Então, só há possibilidade de pluralismo político com a livre criação dos partidos, tá bom? E a participação do povo na democracia, principalmente, né? Então, através de voto, sufrágio, como eu falei para você antes, plebiscito, referendo, ação popular, manifestações, enfim, tudo que diz respeito à participação, à discussão de ideias, a choque de ideias, a discussões políticas, enfim, isso tudo é possível por causa do pluralismo político e dessa liberdade que a democracia nos traz, tá? Então, isso é um pilar principal, nos principais pilares do nosso Estado, tá? Olha, vamos lá para o parágrafo 1º do nosso artigo 1º, tá? Todo o poder emana do povo, ou seja, democrático, tá? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, podemos observar o quê? Que o titular do poder é o povo, nós elegemos os nossos representantes. Temos a democracia semidireta e a direta. No Brasil, nós temos a democracia semidireta. Por quê? Porque nós juntamos a representatividade direta e a indireta.
Ou seja, quando nós votamos no presidente da República, no governador ou no prefeito, nós votamos diretamente naquele sujeito, não é verdade? Também votamos diretamente nos deputados, nos senadores e nos deputados estaduais. Não há, como nos Estados Unidos, que você vota num delegado e aquele delegado que vai votar no presidente. Nós votamos no sujeito diretamente. Então, nós temos a democracia direta. Mas também nós temos possibilidade de haver uma democracia indireta, através de ação popular. Ação através de lei que é proposta por nós, popular. Vamos colocar assim. Então, a democracia direta pode ser dividida, a semidireta, que é o nosso caso do Brasil, nós temos a junção das duas, ou seja, nós votamos os nossos representantes e nós temos possibilidade de fazer indiretamente nossas propostas de lei popular e ação popular. Então, nós temos as duas formas de democracia no nosso país, tá? Não é como nos Estados Unidos, que é indireta. Por quê? Porque você vota no sujeito e esse delegado vai votar pro presidente ou não, tá? Então, há uma grande diferença nisso. Então, pode observar que como eu coloquei aqui, a direta é o voto, plebiscito, e a ação popular é indireta. E a iniciativa popular das leis é indireta também. Tá? Então, no Brasil, a doutrina chama de democracia indireta, semi-direta, desculpe, porque nós somamos as duas formas. E existem países que é direta e existem países que é indireta, como nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Agora nós vamos para o artigo 2º da Constituição, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, separação dos poderes. O que é separação dos poderes? Vamos lá. Montesquieu, que é um filósofo francês, criou a separação dos poderes no livro O Espírito das Leis. O que ele queria dizer naquela época? Como ele morava na França absolutista, isso significa o quê? Que só o monarca, o rei, ele detinha todos os poderes. Então ele julgava, ele fazia a lei e ele mandava. Então não havia independência nesses poderes e havia um grande interesse nele, porque se ele fazia a lei, ele julgava como ele queria e ele fazia a lei conforme ele queria. Então, não havia liberdade nenhuma. Então, ele podia matar, ele podia criar uma lei que matasse para que ele queria matar o fulano de tal. Então, havia uma repressão muito forte do monarca na França. Por isso, o Montesquieu criou essa separação dos poderes, tá? A separação dos poderes foi criada pela primeira vez, foi estabelecida num estado nos Estados Unidos. Então, conforme você pode ver nessa aula, os Estados Unidos foram pioneiros em praticamente tudo que o Brasil tem hoje, na federação, no presidencialismo e na separação dos poderes, tá? Então, tudo isso os Estados Unidos foi o primeiro a colocar numa Constituição e colocar em prática essa ideia, tá? Vamos lá. Então, conforme você pode ver naquele desenho ali, a separação dos poderes é dividida em 3. O legislativo, o judiciário e o executivo. Conforme você pode ver também nessa imagem aqui, o legislativo é responsável por elaborar leis, né? O judiciário é responsável por aplicar as leis. E o executivo é responsável por quê? Administrar as leis. Administrar o Estado, colocar a lei em prática, fazer o que a lei manda, né? O princípio da legalidade, enfim, o executivo ele administra tudo aquilo, tá? Nessa separação dos poderes, nós temos que observar que eles são harmônicos, tá? Então, um não vai interferir no outro. São independentes, então, conforme eu disse, um não interfere no outro. E indelegáveis, ou seja, o poder judiciário não pode abrir mão desse poder de julgar, de aplicar as leis.
Nem o legislativo pode abrir mão do poder de fazer as leis. Aquilo ali é inerente a ele, tá? Só que nós temos uma coisa muito importante na separação dos poderes, que são as funções típicas e atípicas, que faz surgir o sistema de freios e contrapesos. Vamos com calma, vou tomar uma água aqui para começar. Conforme eu disse, conforme tem na imagem ali também, o legislativo, o judiciário e o executivo são responsáveis o legislativo por elaborar as leis, né? O judiciário por aplicar as leis e o executivo por administrar, certo? Essas funções são as funções típicas daquele poder, ou seja, é aquilo ali que ele faz por excelência, aquilo ali que ele deve fazer por dever e direito. Só que cada poder também tem suas funções atípicas, ou seja, como forma de freio e contrapeso, ou seja, um puxa o outro, à medida que um puxa, o outro repuxa, um puxa, o outro repuxa, para evitar que um dos poderes seja sobreposto ao outro e para que haja harmonia entre esses poderes, cada poder tem uma função atípica, ou seja, lá no Legislativo, vamos pegar como exemplo a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que soma o Senado e a Câmara dos Deputados, tem como função típica o quê? Elaborar as leis, não é verdade? Então ela elabora as leis. Só que a Câmara dos Deputados também tem que se auto-organizar, não é mesmo? A Câmara dos Deputados tem funcionários? Tem dinheiro para administrar? Então, como função atípica do Poder Legislativo, nós temos a administração. Ou seja, a função atípica do Poder Legislativo é administrar. Porque não tem como o Legislativo ter funcionários, limpeza, organização dos prédios, porteiro, estacionamento sem uma administração, não é verdade? Ia ficar um caos aquilo ali. Então, o Poder Legislativo também tem uma função de administrar. É a função atípica do Poder Legislativo, entendeu? Vamos lá. O Poder Judiciário também tem como função típica aplicar as leis, não é verdade? Mas imaginamos o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem funcionários, tem limpeza, tem cozinha, tem estacionamento, conforme tem o Legislativo. Então, a sua função atípica também é administrar. Não é verdade? Por quê? Porque ele também tem um corpo de funcionários para administrar, não é verdade? E ele também faz o seu próprio regimento interno. Então, pode-se dizer, numa maior amplitude, assim, que ele também elabora a sua lei. Porque ele tem sua organização interna, sua lei interna, seu regimento interno que é elaborado pelo próprio poder, entendeu? Então, a função atípica do poder judiciário é administrar também e também elaborar a sua lei, tá? Além do poder típico que é aplicar a lei. O poder executivo também tem a sua função típica, que é administrar, não é verdade? Só que o poder executivo também pode aplicar as leis. Pode legislar, elaborar leis. Vamos ver aqui se eu tenho apagar aqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui porque tá uma riscadeira que não tá dando certo. Vamos apagar tudo aqui, vamos organizar esse negócio. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, o Legislativo tem como função típica elaborar as leis. Vamos lá. E como função atípica, administrar. Vamos colocar aqui. O Judiciário tem como administrar e fazer regimento interno. Então, também, de certa forma, legislar. Agora, o Executivo tem o quê? Ele administra como forma principal, como poder principal típico. E ele pode legislar.
E como o Poder Executivo pode legislar? Através de medidas provisórias, que tem força de lei, não é verdade? E também tem a lei delegada e os decretos. Tá? Então, essas são as 3 formas da função atípica do Executivo. Então, o Executivo pode fazer medidas provisórias, que, claro, se não forem aprovadas pelo Poder Legislativo, observe bem, o Poder Executivo tem a possibilidade de fazer uma medida provisória, não é verdade? Mas, conforme freios e contrapesos, um puxa o outro, um repuxa, o outro puxa, o outro repuxa, se o Legislativo não aprovar, essa medida provisória cai por terra. Então, é uma forma de harmonizar os poderes, um fiscalizar o outro, não é verdade? Tá. A lei delegada é o seguinte, existe um artigo lá na Constituição que possibilita o Poder Executivo, o Presidente da República, ir lá para o Congresso Nacional e pedir assim, eu quero fazer uma lei dessa matéria aqui que pode. Você pode me delegar essa possibilidade de eu fazer a lei? Então, o Poder Legislativo vai fazer uma delegação e vai possibilitar o Executivo fazer essa lei, dentro dos limites propostos por essa delegação. Então, isso é uma forma de poder atípico. E os decretos, que também é uma forma de poder atípico, digamos assim, porque ele vai legislar, de certa forma, regulamentando aquilo que o Poder Legislativo fez. Então, você pode observar que, além das funções típicas, as funções atípicas existem para regulamentar, para harmonizar, para evitar que um poder se sobreponha ao outro e que um poder extrapole o seu próprio poder, entendeu? Então, o judiciário vai observar o legislativo vai observar o judiciário, o executivo vai observar o judiciário, o executivo vai observar o legislativo e assim sucessivamente. Tá? Então, as suas funções atípicas servem para isso e as funções típicas também. Então, é uma forma de freios e contrapeso. À medida que um poder puxa, o outro repuxa e assim sucessivamente, tá? Essa é a separação dos poderes. Observamos também, no artigo 3º, os objetivos fundamentais do Brasil. Esses objetivos são os anseios, os desejos que o Brasil quer como meta. Ou seja, não é uma determinação, digamos assim, faça agora. É uma meta, um sonho desse país, tá? Então, esses objetivos fundamentais do Brasil são sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, esses objetivos fundamentais eles têm que estar presentes em todas as leis do Brasil. Então, além de ser uma meta do Brasil, ele deve ser observado nas leis. Então, não há possibilidade de uma lei brasileira ser contrária aos objetivos do nosso país. Então, as leis têm que ser à medida que reafirme que a nossa sociedade é livre, justa, igualitária, solidária, que proponha um desenvolvimento do Brasil, que proponha erradicar a pobreza, a marginalização, a redução das desigualdades sociais. Então, além de dar uma dica para os gestores que devem haver planos para reduzir, para pôr isso em prática, as leis brasileiras não podem ser contrárias a essas normas, a esses princípios, esses objetivos, entendeu? Esse é o objetivo do país como meta. Vamos lá. Por fim, eu não vou bater muito nessa tecla, mas são as relações internacionais do Brasil regem esses princípios. Então, até agora, nós tratamos do Brasil como país para nós, para dentro. E aqui o artigo 4º fala do país como Estado lá fora, em relação aos outros países, em relação à comunidade internacional. E os princípios do Brasil em relação à comunidade internacional são a independência internacional. Então, ele defende que o Brasil como país é independente e os outros países como países são independentes, entendeu? A prevalência dos direitos humanos em todos os países. A autodeterminação dos povos, ou seja, os países sabem bem o que eles querem para si. Então, não é correto um país determinar o que é certo para outro país, entendeu?
a não intervenção, então o Brasil ele defende que não deve não deve haver intervenção internacional num país, aquele país deve se autodeterminar, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, então evitar a guerra a qualquer custo, então a guerra é a última opção do país, do Brasil, para resolver os problemas, tá? A solução pacífica dos conflitos, então evitar a guerra, a gente pode observar aqui. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, então cooperação dos países para progredir, então você pode observar isso nas missões humanitárias que o Brasil sempre participa para realmente progredir, ajudar a cooperação dos países, são missões. A concessão de asilo político, então, ou seja, quando a pessoa está sendo perseguida politicamente, pode vir pedir asilo para o Brasil, que o Brasil vai conceder, porque é um princípio. E aqui, ó, nós temos o parágrafo único que é: a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina. Então, Mercosul. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Mercosul é isso, essa integração comum, econômica, política, social e cultural. Então, se você observar, nós podemos ir para os países do Mercosul sem necessidade de passaporte. Por quê? Porque um dos princípios é a união das nossas nações latino-americanas, tá? Então, esses são os princípios que regem o Brasil como país-estado em relação à comunidade internacional, tá? Então, esses princípios devem ser respeitados nas relações internacionais. No trabalho do Itamaraty, digamos assim. Eu escrevi completamente errado. Itamaraty. Então, quando acontece alguma coisa, um ataque terrorista, por exemplo, ou uma guerra, a guerra do Iraque, o Brasil sempre vai se posicionar a respeito das questões de acordo com esses princípios do artigo 4º, tá? Então, é isso que vai reger o posicionamento do Brasil como nação, como país independente em relação aos outros, nas suas opiniões práticas, enfim, nas suas atitudes em relação aos outros países e aos outros povos, tá? Eu vou dar um exemplo que me veio na cabeça, eu acho muito interessante. Eu vi um programa de televisão que teve uma moça que ela nasceu na Síria, só que lá na Síria não havia, acho que é no Líbano ou na Síria, enfim, não havia liberdade religiosa. Então não poderia haver o casamento de uma pessoa de uma religião com outra. E isso que aconteceu com os pais dela. Os pais dela tinham nacionalidades diferentes, eram de religiões diferentes, de tribos diferentes, enfim, casaram e tiveram um filho, que era ela. E esse casamento era proibido nesse país, na Líbia ou na Síria, não lembro. E por isso ela não tinha nacionalidade, porque ela foi fruto de uma união que não poderia acontecer, não era proibida essa união, então ela não tinha nacionalidade. E sem nacionalidade a pessoa não existe, ela não tem defesa de qualquer estado, não tem nenhuma proteção, porque ela não tem país, ela não é nada. E ela pediu asilo político para vários países, asilo político e nacionalidade, e ela não recebeu de nenhum, só do Brasil. Por quê? Porque nós, dentro dos nossos princípios, nós temos concessão de asilo político e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, de acordo com a dignidade da pessoa humana, que é um princípio do nosso Estado, da concessão de asilo político e, enfim, de acordo com nossos princípios como Estado e como nação, o asilo foi concedido a ela. Então, ela ganhou identidade. Ela não é brasileira, mas ela é uma pessoa que é protegida pelo Estado brasileiro. Entendeu? De acordo com esses princípios de metas aqui, ó, sociedade, desenvolvimento,
reduzir desigualdades, sem preconceitos de religião. Então, com base nesses princípios de relação internacional e nossos princípios basilares do nosso Estado, essa menina teve acolhimento no Brasil. É um grande exemplo para a gente levar para a prova, para observar esses princípios de relações internacionais e nossos princípios mesmo do nosso Estado, tá bom? Então, esses são os princípios do nosso país. Dá uma olhadinha na Constituição, dê uma lida, se você quiser, procure a Constituição, procure no Google, Constituição STF. Vai aparecer a Constituição que é comentada por julgados do STF. Lá no artigo 1º, 1, 2, 3 e 4, que são esses princípios, você conseguirá facilmente observar como o Supremo Tribunal Federal se manifesta, se determina ali, enfim, se propõe a respeito desses princípios, tá bom? Esses princípios são importantes, muitas vezes não caem em prova diretamente, mas é bom para você analisar a Constituição como um todo, esses princípios, tá bom? Muito obrigada, até mais.